E aí, pessoal, se preparem para uma verdadeira aventura da fé, porque hoje nós vamos conhecer a história de um super campeão de Deus, São Castor. Mas espera aí, quando a gente escuta a palavra herói, o que vem na cabeça? Uma capa, poderes especiais, batalhas épicas? Então, a história de hoje vai mostrar pra gente um tipo bem diferente de heroísmo, um que é, na verdade, muito mais forte. Beleza, vamos mergulhar nisso. A igreja tem seus próprios heróis, e a gente chama eles de santos. Pensa neles como se fossem os vingadores da fé. Só que com uma força que vem, direto do céu. E o mais legal é que eles não nasceram com superpoderes nem nada disso. Eram pessoas comuns, como a gente, mas que viveram a fé com uma coragem assim extraordinária, sabe? Tão grande que eles viraram exemplos para todos nós. Eles mostram que a santidade é a maior de todas as aventuras. Olha só que interessante isso aqui que o Catecismo da Igreja nos conta. Sabe o que isso quer dizer? Que quando as coisas ficam bem difíceis, os santos são como uns faróis bem brilhantes que iluminam o caminho e dão força para a gente continuar, provando que dá sim para vencer o mal com o bem. Agora, bora viajar na nossa máquina do tempo lá para o mundo onde o nosso herói, São Castor, viveu a sua grande missão. Apertem os cintos aí porque o cenário era bem desafiador. Imagina só, viver numa época em que ser amigo de Jesus era proibido. Pois é, lá no Império Romano, os primeiros cristãos eram vistos como inimigos e precisavam de muita, mas muita coragem mesmo para viver e falar do Evangelho. Era um teste de fé todo santo dia. E esse jeito injusto de tratar as pessoas tem um nome: perseguição. É quando um grupo é maltratado, preso e até morto só por causa daquilo que acredita. E era exatamente isso que os primeiros cristãos enfrentavam. Complicado, né? E foi no meio dessa grande batalha pela fé que surgiram os mártires. Pensa neles como super testemunhas de Jesus. A palavra mártir quer dizer testemunha, e eles deram o testemunho final, o mais poderoso de todos. Eles mostraram um amor tão gigante por Jesus que preferiram morrer a dizer que não o conheciam. Que coragem incrível! E foi nesse tempo de bravura que a gente conhece o nosso herói de hoje. Aquele que, mesmo diante do perigo, não deu para trás e escolheu ficar do lado de Cristo. Vamos colocar o São Castor no mapa da história. Ele viveu bem lá no comecinho de tudo, na chamada Igreja Primitiva, justamente na época em que as perseguições dos romanos estavam com tudo. E a missão dele o levou até o seu teste final num lugar chamado Tarso. Então, bora ver a ficha técnica do nosso campeão. Nome: São Castor de Tarso. O dia da festa dele, 28 de março. E olha que legal, ele não estava sozinho nessa. Ele enfrentou sua batalha final junto com seus amigos e irmãos na fé, Doroteu e Estevão. A amizade em Cristo dá uma força extra, né? Então, o ponto principal é esse. São Castor e seus amigos enfrentaram uma escolha dificílima: negar a fé para viver ou continuar fiel a Jesus e encarar a morte. Com essa bravura toda, ele mostra pra gente que a fé não é um sentimento fraquinho, mas sim uma força poderosa, capaz de resistir e de ficar firme mesmo diante do maior medo. O testemunho dele é um grito de esperança. Mas será que a história de um herói da fé de verdade acaba com a morte? Que nada! É aí que o legado dele começa a brilhar ainda mais forte. Sabe como é que a gente conhece essa e tantas outras histórias incríveis? Graças ao Martirológio. Pensa nele como se fosse o grande livro dos heróis da igreja. É um catálogo super antigo onde a memória desses campeões da fé é guardada para que eles nunca sejam esquecidos. E tem uma frase de um escritor bem antigo da igreja, o Tertuliano, que mostra o poder do sacrifício deles. Ele disse que o sangue dos mártires é uma semente de novos cristãos. Sabe o que isso quer dizer? Que cada mártir que dava a vida por Jesus inspirava milhares de outras pessoas a também quererem seguir a Cristo. O testemunho deles fazia a igreja crescer. E foi assim que a coragem de São Castor e de tantos outros mártires vira um farol, sabe? Uma luz super poderosa que nunca se apaga e que continua guiando a igreja, mostrando pra gente o caminho da fidelidade e do amor a Jesus até hoje. Ok, a história de São Castor é demais. Mas e a gente? O que tudo isso tem a ver com a nossa vida, aqui e agora? Vamos ver como essa aventura continua com a gente? A nossa missão hoje tem 3 passos bem simples, mas muito poderosos. Primeiro, conhecer as histórias dos santos, que nem a gente está fazendo agora. Segundo,
pedir a ajuda deles em oração, porque eles são nossos amigos lá no céu. E terceiro, o mais importante de todos, imitar o amor gigante que eles tinham por Jesus nas pequenas e grandes coisas do nosso dia. E já que eles são nossos intercessores, a gente sempre pode pedir aquela forcinha. Então, vamos pedir juntos, com muita fé. São Castor, rogai por nós. Agora, a missão final é para todo mundo que está acompanhando. Fica essa reflexão. De que jeito dá para ser um herói da fé hoje mesmo? Talvez ajudando um amigo, obedecendo em casa, rezando com mais carinho ou defendendo a verdade com coragem. O heroísmo começa nessas pequenas escolhas de amor. Se essa nossa conversa ajudou a gente a entender melhor a fé e a coragem dos santos, já deixa aquele like. Isso dá uma força enorme para o canal chegar a mais pessoas. E quem ainda não se inscreveu, a hora é agora. Se inscreve aí no canal Catequista Felipe Lucas e já ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E claro, compartilha com a galera. Agora eu quero ouvir o pessoal aí nos comentários. Alguém já conhecia a história de São Castor? Ficou alguma dúvida ou, de repente, tem alguma sugestão de outro santo para a gente conhecer? Deixa aqui embaixo. Eu leio todos os comentários e posso até trazer o tema num próximo encontro. Um grande abraço e até a próxima.